Olá pessoal, vamos continuar o assunto falando ainda de memória cache, né? Então a gente viu nas aulas anteriores que a memória cache é uma memória intermediária, que ela fica entre o processador e a memória principal. E esse termo ele é muito usado para dispositivos que ele serve como uma área intermediária entre um meio mais rápido e o outro meio mais lento. Cache de disco, cache de impressão. Por exemplo, quando a gente faz instalação de vários aplicativos nos celulares, alguns deles ficam com a memória cheia rapidamente, porque aquilo ali ele tem uma cache, né? Ele fica guardando os dados para não ter que ficar acessando um meio mais lento. Né? Em cache de impressão, por exemplo, às vezes vários computadores enviam impressão para uma impressora e ela, mesmo chegando várias solicitações, ela imprime tudo em ordem, na ordem correta, porque a memória cache da impressora armazena todas as impressões que vão chegando e aí ela vai imprimindo à medida que ela vai tendo como dar vazão a esses dados, certo? A memória cache, conforme a definição que a gente vai adotar aqui, é uma área memória localizada entre o barramento e a CPU, certo? Então, como nós já falamos, o tempo de acesso à memória principal a partir do processador, ele é várias vezes mais lento, certo? Em termos de velocidade de processamento. Então, se o processador não precisa percorrer o barramento para buscar uma determinada informação, né? Mas uma área mais próxima, o computador ele ganha desempenho. Então, ao invés de acessar a memória principal para buscar um determinado dado, primeiro ele acessa a cache para saber se essa informação não está lá. Se ela estiver lá, ele ganha desempenho. Caso não esteja, ele vai na memória principal e copia esse dado para a memória cache e depois volta ao seu processamento normal. Certo? Então a memória cache, como a gente pode ver, essa memória aqui que fica entre a CPU e a memória principal, entre a comunicação dos dois aqui, certo? Então a CPU primeiro verifica se o dado que ela precisa não está na cache. Se estiver, ok, a gente ganha desempenho. Caso não esteja, aí a CPU vai lá na memória principal, copia para a cache, né? E depois leva esse dado para dentro da CPU. E isso aumenta o desempenho significativamente nos computadores, né? Existem várias formas de implementar a memória cache, cache de processador, cache específico para instruções de dados, cache multiníveis, que é o mais comum. Se vocês olharem para os processadores modernos, todos eles têm cache nível L1, L2, L3, às vezes até mais níveis, né? Mas o conceito básico de cache é o mesmo para todos. Ao se deparar com a necessidade de uma informação da memória principal, o cache ele é consultado antes, né? Se a informação estiver lá, ela já é devolvida para o processador. A gente chama isso de cache hit. Se a informação não estiver no cache, aí é um cache miss. Ela é trazida da memória principal para o cache e de lá para o processador, certo? Agora vamos falar de outro tipo de memória, que é a memória secundária, né? Independente da quantidade de memória principal que o computador disponha, ela nunca será suficiente para armazenar todos os dados necessários, certo? Então a gente sempre vai precisar de memória secundária nos computadores, certo? Para isso, usam-se meios de armazenamento em massa ou memória secundária. Então, a memória secundária é a memória que mais existe, melhor dizendo, que existe em maior quantidade no seu dispositivo computacional. Então, por exemplo, você tem um notebook, esse notebook geralmente ele tem, vamos supor, 4 GB de memória principal, mas de memória secundária ele tem 500 GB. Os celulares, é comum que ele tenha de 2 a 4 GB de memória principal, mas de memória secundária ele tem 16, 32 GB, 64 GB. Certo? Por que essa diferença? Porque a memória secundária ela é uma memória mais barata, era uma memória de armazenamento em massa. E ela é também mais lenta do que a memória principal, certo? Então, por esses fatores, ela existe em maior quantidade. Outra característica importante da memória secundária é que ela é não volátil, ou seja, ela não precisa estar ligada, estar energizada para armazenar informação. Quando você desliga o dispositivo, as informações que estão lá nessa memória secundária, elas continuam lá armazenadas, certo?
Aí, exemplo, a gente tem os HDs, os pendrives, certo? Os CDs, os DVDs, certo? Isso tudo são exemplos de armazenamento de memórias secundárias, certo? Tipo de memórias secundárias. Então, para se ter uma ideia de ordem de grandeza, um computador comercial comum com cerca de 2 GB, 4 GB, vamos dizer hoje em dia, né? De memória principal, 8 GB de memória principal, enquanto um disco rígido de um computador hoje possui 500 GB, 1 terabyte, de 2 terabytes, né? Então a diferença é muito grande, justamente pelo fato de que a memória secundária é a memória de armazenamento em massa, ela precisa existir em maior quantidade no computador, certo? Então aqui a gente tem a hierarquia das memórias. Um computador ele possui vários tipos de memórias, desde registradores, o registrador é um tipo de memória, certo? Mas só existe dentro do processador, até os discos óticos, como a gente tem os DVDs, Blu-rays e por aí vai, certo? Existe uma hierarquia entre esses vários tipos de memória. As mais lentas, se você pegar aqui de baixo para cima, eu tenho da mais lenta para a mais rápida. Assim também eu tenho de baixo para cima eu tenho da mais barata para mais cara, certo? Por quê? Porque quanto maior a velocidade, maior o preço, né? Mais caro o material para se construir, maior o preço. Então eu tenho fitas magnéticas e meios óticos como os CDs e os DVDs, são os mais lentos e são os mais baratos. Aí tem a memória principal ou memória primária, que ela passa a ser um pouco mais cara e existe em menor quantidade. Aí nós temos a cache, que existe ainda em menor quantidade do que a memória principal e ela é mais cara. E aí a gente tem os registradores, que existe em menor quantidade e é a mais cara também, certo? Então quanto mais alto o valor na pirâmide acima, maior a velocidade de memória, né? Então quanto mais acima está na pirâmide, maior a velocidade. Maior o custo por baixo e menor a quantidade de memória disponível no computador, certo? Então, quanto mais acima na pirâmide, maior o custo e existe menor quantidade no computador. Quanto mais para baixo a gente vai na pirâmide, menor a velocidade e menor o custo. E maior a quantidade no computador, certo? Maior quantidade disponível. A maior parte dos meios de memória secundária atualmente é não volátil, ou seja, mantém os dados gravados até que o usuário os apague. Ela não precisa de energia para manter os dados gravados lá, certo? Você desliga o dispositivo, a memória ela continua com os dados lá. Isso é o que a gente chama de não volátil. Devemos ter cuidado ao usar o termo permanente ao tratar meios de armazenamento, pois nenhum meio de armazenamento atual consegue garantir a preservação dos dados após o período de alguns anos. Se tem alguma coisa que vai dar problema no seu computador, pode ter certeza que são as memórias. Tanto a memória principal como a memória secundária, elas não armazenam permanentemente nenhum dado. Uma hora vai dar problema e você vai perder os dados que estão lá. Daí a importância das backups, das cópias de segurança. O disco magnético é o meio mais comum de armazenamento atualmente, né? Isso se deve ao fato de que o disco hoje é o que fornece melhor relação custo-benefício, né? São os discos mecânicos também conhecidos. Isso talvez mude no futuro próximo, graças à popularização dos discos de estado sólido, ou os SSDs, baseados em memória flash. Então, os armazenamentos secundários baseados em memória flash, eles têm se tornado populares atualmente, certo? Hoje em dia é bem mais comum você encontrar dispositivos computacionais que têm a memória secundária, memórias baseadas em flash, certo? Memória flash. Hoje é comum encontrarmos computador com esse tipo de memória de 4 GB e 16 GB. Ainda é pouco se comparando com 160 GB que um disco magnético possui, mas com o aumento da capacidade e o barramento desse tipo de dispositivo, em breve ele poderá superar o disco magnético com popularidade. Já está superando, né? Hoje em dia, os SSDs são muito mais comuns do que o autor aqui menciona nessa apostila, certo? Então, como a gente vê na figura aqui, isso aqui é um disco magnético,
Ainda vem em alguns computadores, certo? Mas eles estão cada vez mais escassos, cada vez mais difíceis, porque eles são muito lentos para as necessidades que a gente tem atualmente, certo? Então, como a gente pode ver na imagem aí, o disco magnético ele é composto por braços, né? Discos e braços que acessam esses dados através de motores que são responsáveis por girar esses discos e movimentar os braços. O princípio básico do funcionamento do disco magnético é simples. Os discos giram em um único sentido com velocidade constante e as cabeças de leitura que ficam na ponta dos braços, essas cabeças de leitura e gravação, elas se aproximam e se afastam do centro do disco, de modo que consegue atingir toda a área útil. Então essa ponta aqui do braço ele fica variando daqui da ponta do disco até lá no meio. E o disco fica girando. Então isso ele consegue acesso a toda a área de armazenamento. Toda a área útil do disco, né? Essa área é coberta por um material magnético, que pode ser sensibilizado pelo campo gerado pela cabeça de leitura, campo eletromagnético. Dependendo da direção que estiver direcionada, essas partículas elas podem simbolizar o 0 ou 1 bit, certo? A área útil do disco ela é dividida em setores. O setor normalmente ele corresponde a 512 bytes e é separado pelo próximo setor por uma área não utilizada, chamada lacuna. Fica um intervalo entre um setor e outro chamado lacuna. Como estamos lidando com campos magnéticos, toda a superfície pode ser utilizada. Nem toda a superfície pode ser utilizada, né? Porque a gente corre o risco de afetar outros setores. Então a gente tem que ter uma lacuna entre os setores e outros. Senão a gravação ela pode interferir em outra gravação de outro setor. E os setores eles são agrupados no que a gente chama de círculos concêntricos, né? Que a gente chama de trilhas, certo? Círculos concêntricos a gente chama de trilhas, certo? Então o setor ele seria no formato de uma fatia de pizza, digamos assim, e você juntando vários setores você forma as trilhas. Além das trilhas e os setores, outro conceito importante de geometria do disco magnético é o cilindro. Um disco magnético normalmente é composto por vários discos, denominados de platters, certo? Então todo disco rígido, ou HD, etc., que ele é mecânico, ele na verdade é formado por vários discos, né? Cada superfície de cada disco possui uma cabeça de leitura e gravação própria, com todos os braços de todas as cabeças de leitura e gravação se movimentam ao mesmo tempo. Quando a cabeça de leitura da primeira superfície estiver sob a trilha N, todas as cabeças de leitura estarão sob as trilhas N de suas respectivas superfícies. Então, se você olhar para cá, a gente tem 4 discos com 4 cabeças de leituras, né? Quando a de cima mexe, todas as outras mexem juntos, indo para o centro ou se afastando do centro, certo? Isso que constitui o cilindro, né? Porque elas se mexem juntas. Então, quando elas se mexem juntas, né, toda aquela área que ela cobre a gente chama de cilindro. Esse conjunto de trilhas que podem ser acessadas sem que seja necessário movimentar a cabeça de leitura e gravação se dá o nome de cilindro, certo? Então, ó, se ela estando nessa posição que ela está aqui, eu acesso uma trilha na primeira com a primeira cabeça. Na segunda cabeça ela acessa outra trilha, na terceira cabeça outra trilha e na quarta cabeça outra trilha. A junção de todas essas trilhas a gente chama de cilindro, certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar depois. Então, esse conjunto de trilhas que podem ser acessadas sem que seja necessário movimentar a cabeça, né, de leitura ou gravação, a gente dá o nome de cilindro. Então, este é um conceito importante quando se trata de aumentar o desempenho do disco, pois se trata de um dispositivo mecânico, né, tem aquele braço que fica mexendo lá mecanicamente, né, e o tempo que a cabeça de leitura leva para se mover pela superfície do disco é extremamente lento, né, muito lento. Se um determinado conjunto de dados estiver no mesmo cilindro, o tempo de acesso a esses dados será menor, né? Logicamente, se todo o tamanho desse cilindro é menor, porque aí quando uma cabeça mexe, todas mexem, né? E estando no mesmo cilindro fica mais rápido. Além do processador, memórias e discos,
Um computador moderno dispõe de uma gama de dispositivos de entrada e saída de dados. Todos eles se comunicam de alguma forma com barramento, para que os dados possam ser transmitidos deles para a memória principal e vice-versa, né? Podemos destacar entre eles os CD-ROMs, que permite apenas leituras, os CDs graváveis e regraváveis, que permite a gravação de uma ou de várias vezes. Temos ainda Blu-rays, DVDs, teclados e mouses, outros tipos de dispositivos apontadores, né? Monitores, tanto daqueles mais antigos, que era o CRT, de tubos, né? Que a gente não vê mais hoje em dia, como também os de LSD, que são os mais comuns nos dias atuais. As impressoras, todos os tipos dela, laser, jato de tinta, matriciais, de cera, todas elas. E os dispositivos de telecomunicações como o modem, né, de linha de escada, que a gente não usa mais, o DSL, que é o que é mais comum atualmente. Todos esses dispositivos são chamados de dispositivos de entrada e saída, que são através deles que a gente introduz informações no computador, dados no computador, ou então recebe informações do computador, né? São através deles. Então, através do teclado, a gente envia informações para o computador, por exemplo, e através do monitor, a gente recebe informações de um dispositivo, certo? Então, basicamente, essa é a aula de hoje, né? Estudem, não vamos ficar parados, a prova vai acontecer, certo? Então não fique parado, é uma situação realmente difícil, mas não vamos encontrar desculpa. Se a gente for procurar desculpa, a gente acha para não estudar. Então vamos estudar, é a única saída que a gente tem, certo? Se a gente não estudar, é pior ainda, né? Então vamos estudar, vamos aprender, vamos nos esforçar. Se você tem dificuldade de ler, aprenda a ler melhor, pesquise como ler melhor. Se você tem dificuldade de escrever, aprenda a escrever melhor, certo? Então, faça um resumo, e assim você vai aprendendo a ler, você memoriza mais fácil se você fizer um resumo. Então, pegue a apostila, leia, faça resumo, leia o seu resumo, verifique se o seu resumo está correto com o que você leu, certo? Então, encontre uma maneira de melhorar, de ser melhor, né? Vamos se esforçar, porque se a gente não estudar, vai ser pior ainda, né? A crise está vindo aí, então a gente não pode ficar parado, não. Faça um exercício, né? E me entreguem que vai valer nota para vocês também. Então é isso aí e até a próxima aula.